Bom, boa tarde a todos. Vamos começar mais um webinar e gostaria de começar agradecendo a presença de todos que dedicaram aí uma parte do seu tempo a ouvir aqui o que a HSBS tem a dizer, principalmente sobre um tema tão importante que é backup e LGPD, né? Além do agradecimento de vocês que estão aqui conosco, eu queria também agradecer a Adriana. A Adriana é a nossa pessoa do marketing, que prepara isso, manda os e-mails e fica na produção atrás. Sem ela, a gente não conseguiria realizar estes webinars. É um trabalho muito duro e muito bonito que ela faz, nos proporcionando essa facilidade. E também a Valério, que é o nosso palestrante de hoje, que mais tarde vou apresentar. Deixar para falar dele um pouco mais tarde. O nosso tema de hoje é backup em tempos de LGPD. Eu acho que já podia mudar aí o slide, né? Este nome, né, backup em tempos de LGPD, ele decorre também de um outro webinar que nós fizemos há alguns meses atrás, que foi SAM em tempos de LGPD. Que foi inspirado também, né, decorrente do romance do Gabriel Garcia Marques, né, O Amor em Tempos de Cólera, né, quando ele descreve lá o amor de Fermina e que na verdade é quase a história romanceada dos pais dele, né? Então, no webinar de SAM em tempos de LGPD, nós mostramos uma foto aqui do Recife, da entrada do porto, onde tinha o farol do Picão. O farol do Picão, ele fica bem na entrada do porto, no Arrecife Natural, quem é de Recife conhece, né? E ele tinha duas funções, que era orientar os navios que chegavam, porque ele era um farol e um forte. Então ele servia para a orientação dos navios que chegavam, como também como defesa. Então ali tinha um monte de canhões. Quando vinha alguém que não era para entrar, ele metia a bala e tinha a função de não deixar entrar. E hoje, também buscando aqui uma imagem do Recife, nós botamos aí o Forte das Cinco Pontas, que na verdade são quatro, como vocês estão vendo, que qual é a função dele? Caso o navio pudesse passar pelo Forte do Picão, ele seria o próximo elemento de defesa, né? Que seria o Forte das Cinco Pontas, né? E essa é a imagem que vocês estão vendo aqui do Recife. Quem é do Recife conhece, e quem já veio aqui provavelmente já visitou. E assim é o backup. Caso as outras proteções falhem, caso você perca dado por uma falha de hardware ou de software, ou caso de um ataque de malware, ou seja lá o que for, o backup é a última instância onde você está com seus dados protegidos para recuperar esses seus dados, né? Então é assim. Então, para a analogia até ficar mais correta, né, e uma correção histórica e geográfica, o Recife tem dois grandes fortes no seu porto, né? É o Forte das Cinco Pontas e o Forte do Brum. Um fica do lado norte, outro fica do lado do sul. E assim também é o backup. Nós não podemos ter só um backup, precisamos de mais. E isso aí é o que a gente vai ver mais para frente durante a apresentação do Valério. Então fica aí uma bela foto do Recife e lembre-se da analogia com o backup. Saindo da analogia, vamos agora para a etimologia. De onde vem... Não, ainda não é isso não, Valério, pode voltar. De onde vem a palavra backup? A palavra backup, ela vem do inglês, né? Back mais up, que significa apoiar pelas costas, sustentar, levantar pelas costas, né? Ela é usada desde não existia ainda dados eletrônicos e digitais, né? Ela já era utilizada desde 1700
Também é dado como uma barragem, um muro que protegia das enchentes, também se chamava backup, e depois ela passou a ser usada como um substituto, uma reserva. Este é o nosso backup, isso até hoje nós usamos. É o nosso substituto, a nossa reserva. A partir de 1965, ela é usada pela primeira vez na área de computação, né? Que já, antes mesmo da gente ter o computador pessoal, ela já é usada e hoje, no mundo inteiro, backup é backup, né? E nós não temos uma palavra, vamos dizer, aqui em português eu não conheço alguém que use outra, nem também em Portugal, que eu saiba, né? Também não sou especialista em língua portuguesa. Mas essa parte da etimologia eu gosto muito, né? Que é estar por trás e suportar. E essa é a função do backup, que hoje é uma cópia de dados, se fosse traduzir, né? Uma cópia dos nossos dados para emergência ou para caso de perca de outras coisas. Na GDPR, que é a LGPD, que está na Europa, né? E de onde veio a nossa lei, a LGPD, né? O backup tem sido um item um pouco demandado juridicamente, né? Principalmente em relação ao direito de apagar, de esquecimento, como eles chamam. E hoje vamos navegar em relação a backup e LGPD. Se o backup influencia ou não na nossa jornada da conformidade, né? Como é que o backup influencia nisso? O que é que o backup pode ajudar ou não para que uma empresa fique em conformidade com a LGPD, se é que pode? Alguns pontos que serão abordados hoje vai ser a continuidade do negócio, a proteção do backup, né? Se ele está bem guardado, se está criptografado, se está seguro, a diferença entre backup e DR, Disaster Recovery, que a gente ouve falar muito, né? DR, você tem DR, não tem backup? Ou é isso? Vamos conversar também um pouquinho sobre a política de backup. O backup tem que ter um planejamento e uma política. Não é uma coisa tão simples assim, né? Então, quais são os dados que serão copiados? Qual a frequência de realização do processo? Que tipo de backup, né? Existem vários tipos de backup que são realizados. Qual a métrica de avaliação de um processo de backup, né? E vai falar sobre RPO, vai explicar para a gente o que é isso, quais são os funcionários envolvidos no processo, e abriu também uma parte interessante que é sobre o ransomware. Ransomware é um tipo de vírus, um tipo de malware que está muito ativo ainda, né? E o Brasil ocupa aí uma posição em destaque no mundo em ataques de ransomware. E o Valério vai falar o que é que o backup tem a ver com ransomware. Então espero que vai ser muito bom o nosso webinar. Saindo agora um pouco de backup, vamos falar um pouquinho sobre a HSBS. Se Valério puder mudar aí, ó. Pronto. A HSBS, ela é uma empresa que tem 26 anos. Somos uma empresa de serviço destinada à infraestrutura de TI. Então, cuidamos de estações, de servidores, de data center, de segurança, de conectividade, entre outros pontos, né? Algumas funções correlatas, como licenciamento, conformidade com licenciamento, que é o SAM, produtividade, sistema de e-mails, antivírus, migração e gerenciamento de data center para nuvem. E mais recentemente, ajudamos a empresas nessa jornada em conformidade com a Lei 13.709 de 2018, ou a LGPD, a lei da LGPD, como é conhecida, né? Que ela entra em vigor agora em agosto, e naturalmente backup, a gente cuida de backup, monitora, gerencia, audita, que é o tema de hoje, né? E nesses 26 anos temos como missão buscar soluções inovadoras e eficazes em infraestrutura, segurança e produtividade para os nossos clientes. Sempre buscar aquilo que melhor se adequa a ele, né? E a solução de um cliente muito grande é diferente da solução de um cliente pequeno. O tipo de dado que ele opera, a importância, o ramo de negócio, né?
e procuramos entender o que ele precisa e descobrir a melhor solução para ele, né? Por isso que a gente diz, primeiro a gente quer entender a demanda e descobrir qual a melhor solução, como está escrito aí. E no fim, melhorar o trabalho de todos os nossos clientes. Há 3 anos atrás, passamos a fazer parte do Grupo Nagem, né? Entendemos que essa parceria melhorou muito a nossa qualidade e a abrangência dos nossos serviços. Conseguimos oferecer melhores soluções, como vimos na nossa missão no slide anterior. Então, as soluções passaram a ser mais completas, né? Além de tudo, consolidamos como uma grande empresa de TI aqui no Recife. E como já vimos na imagem inicial, temos orgulho de sermos daqui do Recife, né? Tanto a Nagem quanto a KSBS são empresas recifenses. E partindo para as nossas premiações, né? Nós temos vários parceiros e um dos nossos principais parceiros é a Microsoft. Por isso destacamos alguns prêmios recebidos ultimamente, né? Em 2015 fomos eleitos a empresa parceira do ano, né? Partner of the Year, como eles gostam de chamar, né? Das empresas brasileiras, eles escolheram a HSBS para ser a parceira do ano, um prêmio que nos orgulhou bastante. Também somos a primeira parceira certificada Gold, né? Gold Partner em Cloud Productivity, né? Em produtividade de cloud, de nuvem. Então, na época não era o Office 365, como a maioria das pessoas conhece hoje, era o BPOS, e nós, antes mesmo das grandes empresas lá do sul do país, nós nos certificamos, fomos a primeira a trabalhar com isso. Até hoje temos clientes dessa época. E o ano passado não, este ano, 2020, já estou querendo que chegue logo 2021, fomos o primeiro lugar na categoria de Data Center Migration, né? De migração de Data Center para a nuvem, né? Da região da América Latina e Caribe junto. São 3 prêmios que gostaríamos de comunicar para vocês e que nos têm ajudado. E, além disso, temos algumas competências, né? Algumas das nossas certificações, que o Valério está aí, né? Que não só da Microsoft, mas também de outros fabricantes e outros dispositivos, né? Como Firewall, antivírus, backup, nós temos essas outras certificações que vocês podem ver. Bom, mas sem falar demais para não tomar o tempo de Valério, né? Sem mais delongas, vamos passar a palavra para o Valério, que ela é a pessoa responsável pelos backups dos nossos clientes. E tem muita experiência na área, trabalha nisso, está aqui na HSBS há 20 anos e tem feito um bom trabalho nesta área. Então, Valério, chegue mais para perto e comece aí. Desculpa ter tomado tanto tempo seu. Que é isso, Antônio. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de começar aqui me apresentando, né? Meu nome é Valério Figueiredo e sou, como o Antônio falou, sou responsável pela parte de segurança de dados, pela parte de backup da HSBS. Uma breve apresentação aqui, eu sou formado em Ciência da Computação pela Unicap, sou sócio da HSBS e trabalho como consultor na segurança de dados há mais de 25 anos. Tenho mais de 25 anos de dados, mais de 25 anos de experiência nessa parte aí de tecnologia da informação. Então, vamos começar a falar de backup. Por que o backup é tão importante, né? Primeiro, o backup ele protege o ativo mais importante de uma organização, né? Que são as suas informações. E é o último recurso quando acionado quando todos os mecanismos de segurança falham, né? E o que é que causa o que que faz com que uma empresa perca os dados? Eu listei aqui alguns dessas causas, tá? Primeiro, falha de hardware, tá? Segundo, roubo ou furto. Terceiro, pragas virtuais, né? O famoso vírus, né? Que a gente vai falar mais lá na frente, questão de ransom, tal.
Falhas humanas, seja acidental ou proposital. Outro ponto, desastres naturais, né? Questão de incêndios, inundações. E aqui eu trago um quadro com a estatística. Veja que a maioria dos casos de perda está relacionada a falha de hardware ou falha humana, né? 43% falha de hardware, questões de hardware, 29% falha humana, né? Aquela pessoa que está operando lá e sem querer faz uma exclusão acidental, e isso aí é bastante comum, né? Questão de pragas virtuais, 6%, roubos e furto, ou furto, 9%, software corrompido ou com defeito, 13%. Né? Então, quais são as consequências dessa perda de dados? Né? O que é que isso acarreta para a minha organização? Perder informações, ela significa perder clientes, né? Permitir que informações sigilosas sejam vazadas é um problema que dificilmente vai gerar compreensão por parte do público consumidor. Né? Que mais? Perda de receita. Só se você, quando uma informação permanece indisponível por várias horas, imagine, ou até dias, é fato que a empresa vai passar por uma série de dificuldades bem sérias para dar continuidade aos seus processos internos. Né? E em muitos casos, dependendo da área da empresa, essa falta de controle e o caos administrativo que pode levar o negócio à falência. Né? Outra implicação, a perda de credibilidade da empresa. Né? Isso aí a gente vai ver no quadro lá na frente, para ter uma ideia mais ou menos do quanto por cento das empresas perdem a credibilidade. Outra questão, a questão de multa. No caso de vazamento de dados pessoais, dependendo do contrato que foi firmado entre as partes, as empresas, isso pode resultar em penalizações, né? E aqui a gente não está nem falando da LGPD, a gente está falando de uma questão legal mesmo, de contrato, como consequência de uma perda de informação. Bom, aqui é um pequeno quadro com algumas estatísticas, né, onde a gente tem 44% desses alertas de segurança, eles não são devidamente investigados. Tá? 49% das empresas tem a sua credibilidade comprometida. Aqui está escrutínio público, mas isso é questão da tradução aqui, na verdade, credibilidade, tá? No mercado. 22% das empresas perdem clientes devido a esses ataques. E 29% perdem receita como resultado desses ataques. Mais algumas estatísticas, tá? 93% das empresas Acho que tivemos algum problema aí com o áudio de Valério. Valério, consegue nos ouvir? Vamos ver aí o que aconteceu. Adriana, você está nos ouvindo? Estou sim, Antônio. Estou aqui tentando entrar em contato com ele. Talvez tenha sido a internet, né? Tá ótimo. Eu fico aqui com o pessoal enquanto o Valério volta, né? E esses dados aí que o Valério está apresentando, né? Eles são até um pouco alarmantes, né? Não sei, assim, quer dizer, eles têm uma variaçãozinha entre eles. Opa, até os dados foram embora. Tem uma variação entre eles, mas quem não sabe como é que foi medido, né? E isso aí mostra a gravidade, né? Quer dizer, o número de empresas que quebram por falta de backup ou chegam mesmo a fechar é muito grande, né? Porque ali, normalmente, está todo o sistema
de contas a pagar, contas a receber, clientes, etc. E quando você perde aquilo ali, o prejuízo é muito grande. Então, o maior serviço que nós, de TI, podemos prestar aos nossos clientes, às nossas empresas onde trabalhamos, é o backup, né? E ele é silencioso, ele não avisa, a gente só vai saber se ele está bom mesmo na hora que restaura. Tem backup? Tem, mas vamos restaurar para a gente ver. E nisto aí aqui entra o backup, né? Eu sempre digo nas visitas, quando eu vou para os clientes, principalmente da primeira vez, né, ou quando iniciamos um trabalho, né? O maior serviço é o backup. Esse aí nós não podemos, é o que não pode falhar. Vamos tentar aí fazer outra analogia, né? Na operação, a respiração da pessoa que está lá entubada, né? Vamos falar do Covid, né? Se parar tudo, ele pega aquela bolsa e fica fazendo com a mão, porque ali ele não pode parar de fazer a respiração artificial, como a gente vê muito agora na televisão, no caso da Covid, né? Que você, quando não tá, a maquininha não está funcionando, você fica fazendo a respiração através da bolsa. Alguma novidade, Adriana? Ele disse que foi a internet mesmo, acho que já está voltando. O senhor quer que eu compartilhe os dados para o senhor ir falando enquanto ele não chega? Pode ser, pode compartilhar, quer dizer, não sou um especialista como ele, mas pelo menos nós vamos lendo. Pode compartilhar, por favor. Estou esperando aí. Ele estava porque o backup é tão importante, né? Que estava citando 93% das empresas que perdem seus servidores de dados quebram em um ano, né? Isso veio do Registro da Administração Nacional de Washington, sim, essa aí. 94% das empresas sofrem com perda catastrófica, né? Jamais reabrem suas portas. Principalmente, vamos dizer, um incêndio. É muito comum também, eu lembro agora aquela história do World Trade Center, né? Quando eles derrubaram, aí conta a história da empresa que tinha os dados de um lado e o backup no outro prédio. Quando foi embora os dois, passou por grandes dificuldades, ou vários fecharam por conta disso, né? Que o backup estava no prédio ao lado que também caiu. Aí é muito azar. Inclusive tem até uma norma que fala que esse backup externo ele tem que estar no mínimo a 100 quilômetros. E aí a gente se lembra lá de Fukushima, né? Quer dizer, quando vem um tsunami daquele, se o backup está no prédio ao lado, ele vai embora os dois, né? Ou um incêndio, agora mesmo no Pantanal, esse incêndio todo que sai destruindo, né? Se você tá na outra casa, um incêndio aqui não vai aqui junto não, ele vai chegar ali, né? E um dado muito alarmante que eu fiquei abismado, a gente sabia que era alto, porque todo mundo que trabalha com backup já passou por isso, né? Ou quem trabalha com dados, que 50% das fitas de backup falham durante o processo de restauração. Hoje nós temos o backup em nuvem, mas no passado nós não tínhamos. E a fita é um dos mais usados para caber o volume de dados, né, que nós temos. 50% das fitas falham durante o processo de restauração. Isso é muito grande. Bom, Valério, pode continuar. Estava comentando aqui alguns dados e aí você pode continuar após a queda e espero que não tenha se machucado nessa queda aí. Tudo bem, desculpe aí, pessoal. Essas coisas acontecem. Vamos lá. Passar aqui para o slide seguinte. Tá? Vamos lá. Com as informações anteriores, eu volto a lhes perguntar: por que é que o backup é tão importante? A resposta que dou a vocês é: o backup é um item essencial. Ele é essencial para o plano de continuidade do negócio. É uma questão vital, né, que não deve ser jamais negligenciada. Então, essa figura, acho que ela ilustra bem a ideia. Né? Ele evita que uma empresa literalmente desmorone, deixe de existir.
Então, o backup é uma coisa que deve ser levada a sério e é o que tem de mais, ele trata, ele assegura aquilo que há de mais precioso na TI, que é a informação, simplesmente. Vamos passar aqui para o próximo. Agora, iremos abordar a importância do backup de dados em tempos de LGPD. Para tal, eu selecionei aqui 2 princípios básicos da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem outros, mas especificamente eu vou tratar de 2. O primeiro princípio é o princípio da segurança. Tá? A proteção dos dados pessoais, ele foi o principal fator para a criação da LGPD, sendo de total responsabilidade das empresas buscar procedimentos e tecnologias que garantam a proteção de todas as informações coletadas dos usuários. Esses dados devem ser protegidos de acesso por terceiros não autorizados. E o outro princípio que eu gostaria de mencionar é o princípio da prevenção. Esse princípio ele vem dos pilares da segurança da informação. Em resumo, é necessário ter precaução sobre eventualidades que possam ocorrer e gerem danos em virtude do tratamento de dados pessoais. As empresas elas devem adotar medidas prévias para garantir que as informações estejam devidamente protegidas. E isso inclui investir em tecnologia, ter uma política de segurança da informação efetiva e alinhar processos dentro da organização. Veja que aqui não abordamos unicamente o backup. Né? Toda empresa ela deve ter uma política abrangente de segurança da informação, na qual o backup faz parte, ele é parte do processo, ele não é o todo, tá? Eu gostaria de frisar isso aqui para vocês. E sobre a LGPD, mais especificamente os artigos 46 a 51, ao artigo 51, ele trata dessa questão da segurança de dados. Eu vou citar aqui o artigo 46, onde ele diz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e de situações acidentais ou ilícitas de destruição. Veja que aqui a gente cai backup, a gente cai ransom, acesso não autorizado, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Veja que isso aqui ele direciona, ele não fala especificamente backup, mas ele fala mecanismos de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger. Então, isso aqui remete ao backup, totalmente. Ela é muito clara com relação a isso. E entrando numa questão que Antônio mencionou logo no início, é a questão do ransom, tá? Hoje em dia, é bastante comum encontrar alguém que tenha sido afetado ou que conheça, pelo menos, alguma empresa que foi atingida por meio dessa ameaça virtual chamada ransom. Explicando basicamente, de uma forma bem breve, ransom nada mais é que o famoso sequestro de informações, onde um usuário desavisado ou não executa uma ferramenta, um software, acessa um link indevido, e aí o que é que acontece? Esse malware, esse software mal intencionado, ele vai, pega todos os dados da empresa, criptografa e só libera a informação mediante pagamento, que é justamente o que ilustra essa figura aí. Só que esse pagamento aqui, ele está em dinheiro, mas na verdade é moeda virtual, tá? É o famoso Bitcoin. Mas é basicamente isso aí, ilustra a situação. O sequestrador com a chave e a empresa com o dinheiro, e aí para ter a informação que está trancada lá atrás, simbolizado pelo cadeado. Então, literalmente, suas empresas ficam na mão de um sequestrador. Tá? E, assim, eu, pessoalmente, não recomendo que nenhuma empresa, que ninguém pague o sequestrador para liberar isso aí. Por quê? Porque isso aí, na verdade, você está incentivando a prática. Né? Na verdade, você deve adotar medidas de precaução para que você não precise recorrer a esse tipo de situação. Primeiro assim que não há nenhuma garantia de que se você vai ter o seu dado de volta, mesmo depois de você pagar. Tá?
E para você ver como essa questão do ransomware é séria, né? Um estudo recente mostra que o Brasil ocupa o 6º lugar no ranking mundial de ataques de ransom, com mais de 1 milhão de ataques no primeiro semestre de 2020, tá? Informação bem atualizada. Em uma rápida busca no Google, vocês vão deparar com inúmeros artigos tratando sobre essa ameaça. Veja aqui, eu botei aqui só para vocês terem uma ideia. É muita coisa, dá para encher várias páginas dessa daqui só com matéria falando sobre isso. E com a LGPD, as companhias elas serão obrigadas a demonstrar às autoridades nacionais que elas têm um nível de segurança adequado, né, para garantir que as informações pessoais estejam devidamente seguras. No entanto, é importante ressaltar um outro lado, né? As multas previstas para o descumprimento da nova legislação, elas variam de 2% do faturamento bruto até 50 milhões, segundo o artigo 52, inciso 2º da lei. A LGPD ela pode também acabar virando um fator adicional de extorsão por parte dos cybercriminosos. Veja que você abre precedentes para esse tipo de situação. Uma outra questão que eu queria colocar aqui para vocês. Eu tenho na minha empresa processos de segurança bem definidos, tenho um backup, esse meu backup ele é monitorado, ele é auditado. Será que isso realmente é suficiente para garantir a segurança de meus dados? Qual é a resposta para isso? Eu vou responder para vocês. Depende. Ter um backup, ter processo, não vai garantir nada. Ele não garante nada. E eu vou citar um exemplo para vocês. Recentemente, eu teve um cliente nosso que ele tinha esses processos, definidos, ele tinha um backup. Esse cliente ele passou por uma dificuldade financeira aí devido à pandemia. E aí, esse cliente ele tinha um backup local, o software dele fazia backup local e fazia backup em nuvem, né? E aí, o que é que aconteceu? Para economizar, com a pandemia, ele estava com dificuldade, ele resolveu parar de fazer o backup em nuvem. Ele excluiu o backup em nuvem para não ter custo fixo com o backup em nuvem. Mas ele continuou com a ferramenta funcionando, sendo monitorada, fazendo o backup local. E aí, o que é que aconteceu? Esse cliente, ele sofreu um ataque de ransom, né? E o ataque de ransom, ele partiu da própria rede dele. E aí, o que é que aconteceu? O backup dele, que era local, ele foi alvo do ataque. E o backup em nuvem, que garantiria para ele a segurança adequada, a possibilidade de restaurar os dados dele, por estar fora do ambiente, protegido daquele ambiente, de qualquer ameaça vinda daquele ambiente, ele não tinha mais esse recurso. O que é que aconteceu? Ele perdeu as informações. Então, isso aí responde a pergunta. Depende. Se ele tivesse ainda com o backup dele em nuvem, com o backup dele fora do ambiente dele de produção, ele certamente teria recuperado os dados que ele perdeu. Então, fora isso, esse eu citei apenas como exemplo. Mas tem outros fatores também, questões de incêndio, por exemplo, teve a questão do World Trade Center em 2000, lá do atentado de 11 de setembro, questão de alagamento, a gente teve casos aí de clientes em que foi preciso uma balsa para poder levar os equipamentos, porque alagou tudo. Então, tudo isso são fatores de risco e que o backup ele não vai garantir nada se não tiver uma política de análise de risco adequada, levando em consideração todos esses fatores, tá? Então, vamos avançar aqui. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Você realmente sabe como está o seu backup? Vamos fazer essa reflexão. Como eu falei, o backup ele é o último recurso a garantir a disponibilidade dos dados quando todos os demais processos falham. E aí eu volto lá para o início da apresentação, quando o Antônio falou do Forte Picão, que ficava na entrada do Porto do Recife, que funcionava como uma barreira inicial, e quando ela não dava conta, quando ela falhava, você tem o Forte das 5 pontas, garantindo aí a segurança
Só que essa segurança não podia falhar. Essa segurança é o backup. Tá? Então, quando todos os outros processos de segurança falham, o backup é o último recurso que vai garantir a gente ter os dados assegurados. E como vimos anteriormente, ao entrar em vigor, a LGPD vai exigir que as empresas se adequem em diversos pontos condizentes à segurança, à transparência, à privacidade, proteção e confidencialidade desses dados. Mais adiante, irei abordar como devemos adequar o nosso backup às exigências da LGPD. Primeiro ponto. O que entra no backup? Logicamente que deve ser considerados dados críticos, dados sensíveis, informações que não podem ser perdidas, banco de dados, arquivos importantes, né? E também informações que contenham dados pessoais de usuário, informações dos usuários, registro de log de atividade de processamento e tratamento dos dados pessoais. Isso aí deve estar contemplado no backup. Tá? Esse log ele deve estar em conformidade com o que o titular autorizou ao controlador, por isso deve estar no backup em caso de solicitações judiciais. Segundo ponto, armazenamento. Grande parte dos ataques que ocasionem perda de dados, eles partem de dentro da própria organização. Como eu falei lá atrás no exemplo do cliente que perdeu os dados porque não tinha backup fora. E é acionado por algum usuário desavisado ou propositalmente, por algum ex-funcionário, alguma pessoa que queira se vingar ou por alguma razão ele queira realmente causar um dano proposital. Isso acontece. Lembrando que o usuário, a pessoa que opera os dados que está lá trabalhando com os dados da empresa, ele é o elo mais frágil da segurança da informação, né? E quando ele não está devidamente treinado dentro das boas práticas de TI, esse risco ele aumenta consideravelmente. Não existem exigências claras sobre onde os dados devem estar armazenados. A lei não especifica isso. O que você tem que ter em mente é que esses dados eles têm que estar disponíveis na hora que for preciso. Não adianta ter 3, 4, 5 cópias se nenhuma delas estejam completas ou íntegras, né? Então, eu recomendo fortemente o uso da regra 321, preferencialmente com um repositório em cloud e inacessível a qualquer tipo de ameaça proveniente do ambiente de produção. Aí eu falei da regra 321. O que é essa regra 321? É uma boa prática de backup, onde eu tenho 3 cópias do backup, sendo 2 cópias locais em mídias diferentes e uma cópia mantida fora da empresa. Esse mantido fora da empresa pode até ser a nuvem, pode ser um outro site que o cliente tenha, contanto que seja uma mídia que não esteja nas dependências da empresa e, consequentemente, não estejam à mercê de ameaças partindo da rede interna. Tá? Vamos avançar aqui. As rotinas. Devemos ter em mente que ela agora é material para possíveis investigações. Essas rotinas devem ser concisas, bem documentadas e com propósito bem estabelecidos. Um outro ponto teve alguma alteração, precisou fazer alguma alteração, documente. Tudo tem que estar muito bem documentado. Outro ponto, a criptografia. A LGPD ela não é expressa sobre a obrigatoriedade da criptografia. Em nenhum momento na lei fala sobre isso. Mas ele é um mecanismo extremamente importante ao combate ao vazamento de informações. Pois sim, se esse backup, por exemplo, cair em mãos erradas, a gente está falando de backup especificamente, criptografia de backup. Então esses dados eles não estarão acessíveis, a menos que o detentor tenha a chave. Mais à frente eu irei exemplificar na prática como essa criptografia é importante. E é interessante que nos clientes que eu chego para dar consultoria, praticamente 100% não tem esse recurso ativado. Muita gente fala que é porque demora, ele realmente atrasa um pouco o backup, mas ele é muito importante. Tá? Ele é muito importante.
ele acaba atrasando, ele dificulta um pouco a restauração, porque você tem que lembrar da senha, às vezes você não documenta bem, então as coisas ficam um pouco mais burocráticas, mas é extremamente importante, tá? Um outro ponto que eu queria falar aqui é a retenção, né? Aqui entramos em um ponto que gerou aí uma certa polêmica no começo, mas que, na verdade, ele é simples. Não existe uma jurisprudência de como deve ser a remoção dos dados de backup após a finalização dos seus processamentos. Então, aqui ficamos apenas com uma recomendação: mantenha o tempo mínimo necessário para essa retenção, pois assim garantirá que as informações processadas e finalizadas, quando excluídas da produção, também terão sua exclusão garantida no backup. Outro ponto, a restauração. Essa parte é bem delicada, tá? Que ela requer mais muitos dedos, vamos dizer assim. E novamente volto a dizer, a LGPD é uma mudança de hábitos e procedimentos, né? Então você deve saber o que fazer, em que fase do processo esse dado está. A depender de que fase está, só poderá restaurar para o controlador do lado ou para o titular do dado. Lembrando que o controlador, dentro da LGPD, é a pessoa física ou jurídica responsável pelas decisões acerca dos dados pessoais dentro de uma organização, enquanto que o titular é o próprio dono da informação. Então, na hora de recuperar um dado, sem essa de, fulano de tal autorizou, enviar dado pelo WhatsApp, enviar dados por e-mail, nem pensar. Isso é uma das piores tipos de violação à segurança da informação, tá? Se precisar restaurar, restaure no local original ou dentro de uma pasta no servidor devidamente renomeada, com acesso devidamente regularizado para quem tem que acessar, né? Não deixar aberto para todos, e informar o solicitante onde a informação está. Não corra esse risco, tá? Um outro ponto sobre o chamado direito ao esquecimento, né? Esse termo ele é mencionado na GDPR, mas ele não é mencionado diretamente na LGPD. Mas no inciso 14 do artigo 5º, temos a palavra exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenado em banco de dados independente do procedimento empregado. Nesse caso, temos uma situação. Imagine que um dado pessoal seja apagado do banco de dados a pedido do titular, o dono da informação, e posteriormente apareça uma necessidade qualquer de recuperação desse banco de dados. Nesse caso, existe o risco da informação que foi removida a pedido do titular, existe o risco que essa informação reapareça sem o consentimento do mesmo. Então, cabe à empresa ter os devidos controles para evitar esse tipo de situação, tá? Atentem a isso. E para onde tudo isso converge? Isso converge para as boas práticas de backup, tá? Então, vou passar aqui para vocês algumas recomendações de boas práticas para tornar um backup mais seguro. Primeiro ponto. As soluções utilizadas devem emitir um relatório diário, na qual é possível acompanhar todo o desenrolar, o que foi copiado, eventuais falhas. Segundo ponto. Tenha um plano de disaster recovery, mais conhecido como DR. Mas o que é esse DR? Esse DR é um processo de backup que consiste na salvaguarda de todo o ambiente computacional. Veja que aqui não estamos falando de restauração, veja que aqui estamos falando, na verdade, de restauração dos servidores inteiros, dos seus sistemas operacionais, e não apenas dos dados críticos, né? A restauração desse ambiente computacional torna mais rápido o pleno estabelecimento operacional após uma falha de hardware ou software. É muito mais rápido recuperar do backup do que eu ter que reinstalar tudo. Então, é interessante que essa política de disaster recovery seja implementada. Pode ser local, pode ser em nuvem, mas é importante que ela seja implementada, tá? E eu também recomendo o uso de uma ferramenta que ofereça granularidade na recuperação dos dados. Essa granularidade, como é que ela funciona? Eu faço o backup de todo o meu ambiente, ele vai abranger o sistema operacional, os dados críticos, tudo, e a partir dessa cópia, eu consigo extrair qualquer arquivo
desse ambiente, não apenas, porque num backup que não, num DR que não é granular, se eu quiser reaver um dado, um arquivo, eu tenho que restaurar todo o ambiente para poder extrair manualmente a informação, então vai demorar para restaurar. No caso da granularidade, não, ele vai no backup do DR e extrai uma informação unicamente sem eu ter a necessidade de recuperar todo aquele ambiente. Então, isso é um recurso interessante, tá? Terceiro ponto, armazenamento híbrido, o que eu falei lá atrás, a regra 321, tá? Mantenham sempre cópias locais e externas. Essas cópias locais, eu posso manter só uma cópia externa, já que está seguro lá? Pode. Mas tudo tem seu porém, né? Cópias locais, eles garantem um menor tempo de recuperação, que a gente chama de RTO, Recovery Time Objective, tá? E um menor custo de recuperação. Enquanto que as cópias externas, elas devem ser requisitadas somente em casos mais extremos, né? Ou seja, quando o backup local ele é afetado e torna-se recuperável, né? Essa recuperação, logicamente, ela é mais lenta, porque eu dependo da internet para poder baixar, ou de um link, se caso esteja em outro site, e ela é, por vezes, mais onerosa, porque em muitos provedores de nuvem, eles tarifam sobre os dados que estão saindo do seu data center. Então, ela é mais lenta e mais onerosa, mas ela é mais segura, porque ela está fora do ambiente, que pode estar sujeito a ameaças diversas. Quarto ponto, transparência na hora de restaurar. Tenha sempre relatórios e alertas, todas as vezes que uma restauração for executada através de sua console, né? Então, é importante que toda a restauração fique devidamente registrada lá no histórico. Quinto ponto, auditoria. Política de backup bem definida. Tenha certeza de que o seu backup ele estará atendendo às normas de proteção e conservação de dados com documentações geradas a cada alteração, como eu falei lá atrás. Elas devem estar definidas questões de retenção, tá? Quanto tempo essa informação vai ficar no meu backup, a frequência com que o backup ela é realizada, quanto tempo que a empresa precisa para ter essas informações restauradas, o que a gente chama de RPO, Recovery Point Objective. Isso aí vamos supor que eu tenha uma determinada massa de dados, mas eu só consigo restabelecer o pleno funcionamento em 3 dias. 3 dias pode não ser um tempo suficiente para uma empresa até ela, imagine, 3 dias parados. Então, esse tempo, que a gente chama de RPO, ele tem que estar bem alinhado com a política da empresa, tá? E para finalizar, ou melhor, sexto ponto, auditoria. A auditoria é o que a gente chama de teste de recuperação periódico, né? São testes que a gente realiza de forma aleatória de dados críticos. Lembre-se que backup ele só é efetivo quando ele é recuperado plenamente e tem sua integridade confirmada, ou seja, eu consigo recuperar o dado, consigo abrir e vejo que está tudo ok. Isso aí é essa verificação que a gente garante que o backup está 100%. Sem isso, eu não tenho um backup 100%. E, por fim, a criptografia. A criptografia ela é feita a nível de arquivos com uma chave gerada aleatoriamente, né? Seja com armazenamento on-site ou off-site. Mas lá na frente eu vou falar um pouco, eu vou dar uma exemplificação da criptografia. Imagine, você tem um HD, uma mídia local onde você fez o backup, tá? E aí o que é que acontece? Você faz o backup num HD externo, vamos dizer, que está lá dentro do CPD da empresa. Entrou alguém lá, pegou esse HD, colocou debaixo do braço e saiu. Para onde é que vão estar os dados dos usuários? Vão estar na mão de alguém que pode vazar esses dados. E vazamento de dados, quando a gente está falando de LGPD, significa multa. E ninguém quer ser multado por isso, né?
Aí a gente cai em toda aquela questão, perda de credibilidade, perda de cliente, ou seja, uma série de implicações. Então, a criptografia, ela é extremamente importante e eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona na prática. Vejamos. Isso aqui é uma tela onde eu estou selecionando uma pasta para fazer backup. Essa pasta está na unidade C do meu servidor. Ela se chama backup e aqui tem uma série de arquivos que eu estou selecionando para fazer esse backup. Em seguida, eu marco a opção de habilitar a criptografia desse backup. Tem uma senha. O backup foi realizado com sucesso. Foram enviados 17 arquivos e demorou 1 minuto e 51 segundos. Esse exemplo aqui eu fiz na nuvem, tá? Mas isso aqui poderia ser um backup local, em HD externo, poderia ser um storage, poderia estar em um outro site. Enfim, em qualquer situação, tá? Agora eu vou querer restaurar esse dado. Vamos supor que eu seja alguém querendo tomar, que não tem autorização para restaurar esse backup, e eu quero restaurar esse dado para ver o que é que tem. Então, eu venho aqui, tentar restaurar aqui, do último backup feito no dia 2 de novembro, no caso ontem. Selecionei esse arquivo de log, que contém informações sigilosas. Escolhi como destino a unidade K, nessa pasta auditoria. E aqui tem uma senha aqui que eu não sei qual é. Eu não forneci essa chave porque eu não sei. Aí o que acontece? Vai haver uma falha no processo de recuperação, ou seja, eu tenho posse do backup, eu consegui esses dados, mas eu não tenho acesso a eles. Então, esses dados estão seguros na mão da pessoa errada. Agora, vamos voltar um pouquinho e vamos supor que eu seja da TI, eu seja a pessoa autorizada a recuperar esse backup. Eu forneci a chave para descriptografar esse backup. E aí eu consegui recuperar esse arquivo, que é aquele arquivo .log, com sucesso. Cheguei no arquivo, vou me certificar de que ele está íntegro. Está aqui, consegui abrir esse arquivo. Bom, dito tudo isso, novamente eu lhe pergunto, você sabe realmente como está o seu backup? E eu finalizo com uma frase para refletirmos. Com o avanço tecnológico e o compartilhamento de informações, não há sequer um segundo em que não estamos vulneráveis e à mercê da violação de dados pessoais. A proteção desses elementos é uma garantia fundamental de todos nós. Então, a segurança de dados deve ser prioritário nesses investimentos corporativos, tá? Hoje e sempre. Esses cybercriminosos eles não dormem e a LGPD ela está atenta a qualquer tipo de violação dos dados pessoais. Então, fiquem atentos. Aqui vocês podem entrar em contato conosco, nos acompanhar através do Instagram, LinkedIn e Facebook. Né? E se quiser entrar em contato conosco, temos esses canais. Pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês. Espero que o conteúdo aqui tenha sido proveitoso. Me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas. Muito obrigado. Oi, Valéria. Tem uma pergunta aqui. O que faz com que eu fique tranquila em relação ao meu backup? Como sei que está tudo ok? Vamos lá. O primeiro passo é traçar, avaliar os riscos. Que tipo de ameaça eu tenho que pode colocar os meus dados em situação de perigo? Ok, eu tenho um ambiente que ele é seguro, ele tem sistema anti-incêndio, ele tem segurança no prédio,
Mas, assim, isso não vai garantir nenhuma segurança. Então, o que eu recomendo para você ficar tranquilo é aplique a regra 321, monitore seus backups, faça auditoria do que você faz, revise as documentações. Isso aí vai fazer com que você fique mais tranquilo. Eu não posso garantir para você que você vai estar 100% tranquilo, porque a insegurança da informação não existe 100%. Mas eu garanto que você vai estar bem mais tranquilo, bem mais seguro do que a grande maioria das empresas. Tem mais um aqui. Como posso fazer para gastar menos com backup? Essa é uma pergunta interessante, né? Backup ele é que nem seguro de automóvel, né? Você paga, ela tem um custo, mas você não quer usar. Assim, para economizar em backup, eu não acho adequado economizar em backup, né? Mas eu acho que você pode ter um backup razoavelmente seguro, sem gastar fortunas, né? Então, eu acho que você precisa avaliar o seu ambiente, avalie o que é que você precisa proteger e faça o que for necessário. Veja, mas sempre, lembre-se sempre de manter uma cópia fora da empresa, tá? Ah, mas eu tenho uma unidade de fita, mas eu acho a nuvem muito cara. Ok, você pode usar a fita, mas é importante você avaliar os riscos de você ter uma unidade de fita. A unidade de fita ela tem custo, ok, mas você viu, né? Lá atrás 50% das fitas ela a possibilidade da fita apresentar problema ela é muito maior do que a nuvem. Então assim, backup barato não presta. O que presta é um backup adequado. E isso aí é bom avaliar com atenção. Tem um comentário aqui, Valério. Uma pessoa falou que faz backup com HD externo e retira ele da empresa para evitar justamente roubos e incêndios. E essa ação é aprovada pelo diretor. Você tem alguma recomendação para fazer quanto a isso? Tenho. Bom, se a informação ela é tirada da empresa por alguém, esse alguém pode ser roubado. E quem garante que essa informação, eu não sei se esse dado, se esse backup que está nesse HD está criptografado. Se ele não tiver criptografado, vai acontecer aquilo que aconteceu, que eu citei lá atrás. Essa informação ela pode ser extraviada, ela pode ser vazada. Então é preciso ter cuidado. Se o dado está saindo da empresa através de um HD externo, é preciso que se tome os devidos cuidados para que, em caso de roubo, essa informação não vazar. E aí eu volto a citar a criptografia como sendo um recurso importante aí para esse tipo de situação, tá? Tem aqui, qual a mídia de backup externo que você recomenda? O que eu recomendo, sem sombra de dúvidas, a nuvem. Que não é, na verdade, não é mídia, né? Mas é um meio de backup externo. É correto fazer backup em ferramentas como OneDrive, Google Drive e ou Dropbox? Eu não recomendo. Essas ferramentas elas são para salvaguarda de dados, de arquivos do usuário, né? E o que é que pode acontecer? Esse ambiente ele fica normalmente sincronizado, com o servidor, com o ambiente local. E se você tiver, por exemplo, algum tipo de ameaça interna, como por exemplo um ransom, o que é que vai acontecer? A ameaça ela vai criptografar os dados que estão aqui embaixo, que suponho estejam sincronizados com o OneDrive, então ele vai atingir esse conteúdo, ele pode atingir esse conteúdo. Eu não acho seguro você fazer o backup nesse tipo de ambiente. Para isso eu recomendo um storage mais apropriado. Eu vou fazer só mais uma para encerrar por causa do horário, mas aí todas as perguntas que ficarem pendentes, pessoal, a gente responde, disponibiliza num FAQ e envia para vocês. Vocês vão receber a gravação desse webinar juntamente com as respostas às perguntas que ficarem pendentes, tudo nesse FAQ. E a gente fica também à disposição para responder as demais, se vocês entrarem em contato pelo contato@hsbs.com.br, os especialistas deles estão sempre disponíveis para ajudar. Vou fazer mais uma, Valéria, para a gente terminar.
Tem um aqui, qual o tempo de restauração do meu backup na nuvem? Se eu perder um dado, com quanto tempo eu posso recuperar? Bom, isso aí é bem relativo, tá? Vai depender de qual o volume que você precisa recuperar. Vai depender da sua banda larga, logicamente. Vai depender de onde estejam esses dados, né? Porque a gente está falando de backup em nuvem, mas o data center ele pode estar no Brasil, ele pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Ásia. Então, dependendo aí de onde esteja o data center, a gente vai ter um tempo de recuperação, diferente, né? Mas na maioria dos casos, vamos lá, considerar aí que se eu tiver aí uma quantidade, vai levar, assim, vai depender muito, isso é muito relativo, tá? Mas vai depender basicamente do seu download. Eu estou fazendo basicamente um download. Pronto, tem mais algumas outras, mas aí a gente responde via FAQ e publica para o pessoal ter acesso a todas as perguntas e respostas. Tem algumas outras aqui, aí a gente vai estourar muito tempo, tá? Eu queria agradecer a todos pela participação. Espero vê-los nos nossos próximos eventos. Quem autorizou o envio de e-mail, com certeza vai receber convite para outros eventos da HSBS. Até a próxima, pessoal. Valéria e Antônio, por favor. Até mais, pessoal. Muito obrigado. E estou à disposição aí, caso vocês tenham alguma dúvida. E obrigado a todos que participaram. A gente é um prazer muito grande receber vocês e estarmos comentando sobre esses problemas de TI.